ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tenho aqui alguma coisa que comer? Versículo 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, tua palavra que é viva, eficaz e santa, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor Jesus. Eu apresento a Ti, Senhor Jesus, esta palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem de Lucas, capítulo 24, vai falar a respeito de quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, como somos sabedores. Que a Bíblia diz no capítulo 24, nesse versículo 36 em diante, que nós acabamos de ler, sobre o que Jesus ele tinha prometido. Pois antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele tinha falado para os seus discípulos que era necessário ele passar por Jerusalém, porque ele iria padecer na mão dos príncipes e sacerdotes. Jesus já estava alertando os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só que muitos dos discípulos não deram crédito que Jesus disse. E com o passar do tempo, Jesus ele pregou a palavra, e sabemos nós que Jesus ele foi morto por morte de cruz por causa dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, antes de morrer, ele deu essa ordem, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Mas os discípulos não deram crédito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus ele morre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele ressuscita, acaba-se a esperança dos discípulos, acaba-se a esperança da igreja. A Bíblia diz que antes de Jesus ser morto, ainda no Getsemane, ele disse: olha, todos vocês, aleluia, irão negar o meu nome. Todos vocês irão me rejeitar quando vieram me prender. A igreja, que eram os apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, já não havia mais esperança neles. Pois todo, aleluia, negaram o seu nome quando foram prender ele. Judas, acabou-se a esperança de Judas, pois Judas o traiu. Acabou-se a esperança de Judas como igreja, pois traiu Jesus. Tomé, acabou-se a esperança de Tomé, porque Tomé já não era mais crente, porque só acreditava se visse. E quando Jesus ele morreu, foi um baque para a igreja, e o Senhor ministrava fortemente no meu coração sobre a esperança para a igreja do Senhor Jesus. Não perca a esperança. A esperança desta manhã é Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro negou, Judas o traiu, Tomé não era mais crente, não acreditou mais em Jesus. A igreja toda abandonou Jesus, que eram os apóstolos. E agora? Acabou-se a esperança. E foi necessário Jesus aparecer para eles, no versículo 36, e diz: a paz seja convosco. Aquilo que já não era mais esperança, a esperança chegou até eles. Creio eu piamente que se Jesus não aparecesse para eles no terceiro dia, acredito eu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles já não eram mais crentes, eles já não eram mais cristãos. Aquilo que Jesus pregou seria em vão para eles. Mas foi necessário Jesus ele morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitar. Tomé, olha, veja aqui os cravos em minhas mãos, veja a marca dos cravos, põe o teu dedo, Tomé. E Tomé começou a acreditar. E quando Jesus apareceu a eles estavam atemorizados. A igreja, aleluia, que simboliza os apóstolos, estavam presos, atemorizados, com medo de sair e morrerem, porque Jesus morreu. Eles estavam com medo, estavam todos dentro de uma casa. Já não havia mais esperança para eles.
mas a esperança chegou até ele, Jesus Cristo de Nazaré. A paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizaram, acreditavam ser um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? Porque sobe dúvida ao vosso coração. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe os pés e as mãos. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tedes alguma coisa para comer? O nosso Deus sempre é um Deus de comunhão. E a palavra que eu tenho para você nesta manhã é: não perca a esperança. Jesus, ele morreu. Os discípulos haviam perdido a sua esperança, estavam tudo triste, tudo atemorizado, tudo com medo de morrer. Mas a esperança ao terceiro dia ressuscitou e chegou até eles. E o que eu quero dizer para você é, meu irmão, que enquanto Jesus não voltar, que você venha manter essa esperança em Jesus, porque o mesmo Deus que subiu, ele vai descer para buscar a sua igreja. Então não perca a esperança, não fique atemorizado, não fique com medo por causa das perseguições, porque a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós quando sofreres perseguições por causa do meu nome. Sabe que as perseguições, que as afrontas do diabo, que os apedrejamentos que ainda hão de aparecer em nossas vidas, não venha fazer com que nós venhamos perder a esperança. Mas mantenha firme a sua esperança em Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 24 diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aqueles que examinam os corações sabem qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Não perca a esperança, porque o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, é o mesmo Jesus que vai descer para buscar a sua igreja. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço ao visitante que levante a sua mão para a igreja estar reconhecendo. Nesta manhã estamos visitando José. Louvado seja o nome do Senhor. A Liliane, Jéssica Lohane e o David. Como é que a igreja recepciona os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Permaneça para sempre na presença do Senhor. E agradecemos a Deus. Aleluia. Você está no melhor lugar. Adoramos o Senhor Jesus com os nossos louvores. Agora chegou o momento de nós continuar este culto, um momento de dízimo e oferta. Peço um dos obreiros em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Lucas capítulo 21. Bastante conhecido pelos irmãos. Lucas capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar-lhe 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda vida que eu leio essa palavra, de Lucas capítulo 21, a oferta da viúva pobre, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ministra sempre algo a mais no meu coração. Existiam várias pessoas naquele lugar, ofertando aquilo que lhes sobrejava. Quem sabe pessoas ricas, pessoas nobres, pessoas de classe alta.
E eu sempre costumo dizer que quando Jesus vê aquelas pessoas lançando as suas ofertas no gasofilaço do templo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu costumo dizer que Jesus chegava para o seu discípulo e dizia: olha, chega aqui Pedro, chega aqui João, chega aqui Tiago, está vendo aquela mulher? Quem, Jesus? Aquela mulher que está lançando 2 pequenas moedas. Ela ofertou mais do que todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele não está dando importância pela quantidade, mas pela qualidade, como diz o diabo no Wes. Que todas as vezes que nós vamos ofertar e dizimar, venha ser de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece. Quem sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você não tem nada. Quem sabe você tem algo para ofertar ao Senhor. Mas o importante é que você seja sempre fiel na casa do Senhor. Porque quando você é fiel na casa do Senhor, a palavra diz que Ele escancara as portas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Então você perca de tempo em nome de Jesus, levante seu envelope de dízimo, de oferta em nome de Jesus. O Ministério de Louvor já se prepara, nós ganhamos tempo. Levante seu envelope que eu quero orar por você. E sabe, nesta manhã, louvado seja o nome de Jesus, você tem sido fiel na casa do Senhor, mas as portas continuam fechadas. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida. Senhor Deus Pai, Deus aqui, Deus estados, em nome de Jesus a tua igreja. Deus entregando o seu melhor, Pai, a sua melhor oferta, Deus. Sendo fiel, Pai, na tua casa com os seus dízimos, Pai, com as suas ofertas. Deus recebe, Pai, o nosso melhor. Se agrada, Pai, das nossas ofertas, Senhor Jesus. Que chega com um aroma suave e agradável às tuas narinas, Senhor. Que em nós, Pai, venha haver fidelidade, Deus, ao teu nome, Senhor. E Deus, e se há pessoas fiéis na tua casa, que as portas, Pai, continuam sendo fechadas. Eu profetizo em teu nome, Pai, portas de empregos abertas, Senhor Jesus. Para que o teu povo, Pai, venha continuar, Deus, sendo fiel na tua casa, Senhor. Deus, e aqueles que não trouxeram nada, Pai, o Senhor conhece o coração. Porque, Deus, o Senhor não importa, Pai, a quantidade, mas a qualidade que nós ofertamos na tua presença. Pai, recebe o nosso melhor, Pai. Repreende, Pai, o migrador e o devorador de nossas finanças. E aqueles que são fiéis na tua casa, Pai, se fazem prova de ti, Pai. Deus, derrama bênçãos sem medida, escancara as portas do céu, Pai. Abre janelas do céu, Pai. Derrama bênçãos sem medida, Senhor. Agora os teus filhos não venham conter, Pai, do tamanho das tuas maravilhas, Pai. Nos dá sabedoria, Pai. Dá sabedoria, Pai, a direção desta igreja, a tesouraria desta igreja. Que venha saber administrar para as finanças que passam pelas mãos de cada um. Deus, Senhor, conosco nesta noite, Pai, recebe o nosso melhor, assim que eu te oro. Por fé, Deus, eu sou grato, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A tua chuva vai descer. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. E se Jesus virá com chuva, Ele descerá, e se veremos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Vai chover.